Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Anderson. Hoje eu quero comentar com vocês se tem condições de sobreviver em Portugal com 450 euros por mês, cara. 450 euros é menos que um salário mínimo aqui em Portugal. Vamos comentar um pouco sobre isso. Será que tem como sobreviver com isso? Sobreviver com muito pouco em Portugal? Pessoal, antes de mais nada, e pra gente continuar falando sobre esse assunto com um pouco mais de tranquilidade, tem que saber uma coisa: o custo de vida em Portugal é muito bom, cara. Eu estou falando muito bom no quesito a alimentação, a viagem. Você com pouco aqui você consegue viajar, você consegue conhecer outras cidades, você consegue comer bem. Ou seja, o poder do dinheiro aqui realmente existe, entendeu? É claro que quando a gente fala de aluguéis, 450 euros não dá para você pagar um T2, é impossível, entendeu? Mas a pergunta é se tem pessoas que vivem com isso aqui. E tem, mano. Principalmente aquelas pessoas mais velhas que já estão aposentadas, né? Essas pessoas, algumas dessas pessoas sobrevivem com este valor. Mas olha que interessante, geralmente algumas dessas pessoas, elas moram nas suas casas já há muitos anos. Então elas pagam muito pouco de renda, né? Muito pouco mesmo. Quando eu falo pouco, é cerca de 50, 30 euros por mês da casa, de um T1 ou T2, T3, sei lá. Mas estão vivendo naquele apartamento uma vida inteira, então o preço vai abaixando com o passar dos anos. Então ela recebe por mês ali cerca de 380, 400, 450 por mês de aposentadoria. E aí consegue viver bem, consegue comer, consegue pagar a renda, consegue até viajar, consegue ter uma vida tranquila. Porque o custo de vida aqui é tranquilo, você paga cerca de 28 de um gás, entendeu? E no Brasil você paga 100, você paga aqui 6 de um quilo de picanha, entendeu? No Brasil você paga 50, então tem uma diferença, ou seja, você tem, o dinheiro tem poder e graças ao poder do dinheiro você consegue sobreviver com pouco. Mas aqui uma pessoa que chegou em Portugal agora, consegue viver com pouco, 400, 500 por mês? Aí é um pouco interessante falar sobre isso. Porque para você entrar num apartamento hoje, você precisa de ter um calção, mais uma entrada, ou até 2 calção, depende. Então você tem que ter no mínimo cerca de 1.500, mais ou menos, para você entrar no apartamento, mais ou menos de 500 euros, né? Então você já vai ter que ter um gasto maior. Então vai sobrar para você um quarto, né? Então você vai entrar num quarto, você vai ter que pagar ali cerca de uns 600, 650 para entrar no quarto. Você vai pagar todo mês cerca de 300 euros ali por mês no quarto. Se você recebe 450, já vai sobrar muito pouco para você. Se você é jovem, vai ficar muito mais difícil para você se organizar. Mas como eu falei, o dinheiro tem poder e se você for um cara que tem cabeça, sim, dá para você se organizar com esse valor. Mas o ideal é sempre você tentar viver um pouco melhor, tentar se organizar, fazer uma reserva financeira, que é o que eu sempre falo aqui, cara. Portugal é um país muito bom, mas é uma coisa que você tem que ter aqui, é uma reserva. Você tem que se organizar. Isso não é só o imigrante, é até o próprio português. É todo mundo. E em qualquer país do mundo, se você não tiver uma reserva financeira para você se organizar, para se proteger de uma situação complicada, uma eventualidade que pode acontecer com você, você está em risco o tempo todo. Então, chegou em Portugal, a primeira coisa que você faz é comece a trabalhar e prepare-se uma reserva. Pense no dia de amanhã. Porque o amanhã pertence a Deus, entendeu? Então, sim, dá para viver sim com pouco em Portugal. Com 450, com 600 euros o cara vive aqui uma vida boa, consegue se organizar bem. Não consegue pagar um apartamento uma pessoa sozinha jamais com 600 euros em Portugal por mês, com o salário, não consegue. É impossível pagar um apartamento bom em Portugal com 600 euros, 650, é fora de lógica. Claro, falando-se de uma capital, parando nos arredores de Lisboa, arredores do Porto, arredores de Coimbra, nessas cidades maiores, Algarve, impossível você pagar esses valores. Viver com esses valores em um apartamento, geralmente para sobrar para você quarto, ou morar no quarto, ou então dividir um apartamento com algum amigo, que é o mais aconselhável para você ter um pouco mais de espaço e liberdade. Se você tem alguém bacana que você conhece que vai te ajudar e vocês resolvem dividir um apartamento junto, cara, aí vai dar muito certo, porque divide ali um apartamento de 600 euros, um apartamento top, um apartamento de 600 euros, se você achar um lugar legal, acha um apartamento muito bonito por esse valor, muito bem organizado, com uma cozinha espetacular, você consegue dividir esse apartamento com uma pessoa bacana de compromisso, então você está feito, porque 650 euros por mês dá para você viver muito bem se você conseguir pagar aí por mês 350 mais uma pessoa te ajudando a pagar,
de um apartamento bacana, né? Os dois pagando junto ali 350 cada um do apartamento, pagam uns 700 euros de um apartamento top, dividem as despesas e tem uma vida maravilhosa. E com certeza seria muito complicado e difícil de conquistar aí no Brasil. Então, assim, o que ajuda Portugal e destaca Portugal em relação a muitas coisas é o custo de vida, cara. O custo de vida é muito bom, te possibilita a desenvolver, a evoluir, a crescer, a experimentar coisas que é realmente difícil experimentar no Brasil. Então, o que eu tenho a dizer para você é, dá sim para viver com um pouco em Portugal, mas o ideal é sempre você pensar em fazer uma reserva financeira, porque a gente não sabe o futuro. Se você chegou até aqui no final do vídeo, se de certa forma essas informações te ajudarem em alguma coisa, deixa o like, deixa a sua curtida e se inscreva no canal com o sininho ativado. E até o próximo vídeo. Fique com Deus!